Boa noite, galera do canal Dev Fúria. Estamos mais uma vez aqui com o senhor Flávio Alexandre, o senhor Dev Fúria, como eu falei com ele no e-mail. Então, pessoal, a gente fez a primeira parte da entrevista e foi muito legal, foi muito bom. E a gente vai fazer agora a segunda parte, né? Porque não acabou. Se você acha que tudo que é bom dura pouco, aqui não dura pouco, aqui é bastante conteúdo, cara. Se você quer Isso estudar, aí. o canal Dev Fúria tá aí. Tem um cursinho do GitHub ali, filé. Então, pessoal, Ah, vamos continuar com as perguntas. E já abrindo aqui, se você tinha uma pergunta para o senhor Dev Fúria, deixa no comentário, cara. Ele vai responder, ele faz isso. o máximo pode acontecer eu não saber responder, Christian, mas boa. Mas corre atrás, né? É assim que Opa, funciona. tranquilo. Então, continuando aí as perguntas, se você não viu ainda o vídeo anterior, veja, porque ficou legal, cara. Várias dicas que são importantes aí para sua carreira. Então, seguindo as perguntas, a gente tinha falado a última pergunta, a quarta, né, que foi sobre curso técnico ou faculdade na área de TI. E agora a Isso. gente vai falar sobre outras questões, né? O Flávio nos comentou que no curso que ele fez, esse curso técnico, ele aprendeu, se não me falha a memória, a linguagem C, aprendeu C Sharp também, mas na hora de trabalhar ele usou outra tecnologia. E a nossa pergunta ela vem em cima disso. Quais linguagens e tecnologias você apostaria hoje, senhor Flávio Alexandre? É, obrigado, Christian, cara. Tá sendo muito legal, cara, fazer esses vídeos. Estou curtindo muito. Eu acho que o pessoal está curtindo também. E vamos lá. Pô, essa pergunta é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Todo mundo quer saber, né? Qual Na tecnologia verdade, essa pergunta é minha, porque eu quero correr atrás aí, cara. Já quer saber seus lados aí, né? Ganhar calma. Tá certo, tá certo, tá certo. E é assim, né? Eu acho interessante essa pergunta, que o pessoal acha que é só iniciante que está preocupado com essas coisas. Não é, não é. A gente que é sênior, o pessoal que está bastante tempo na área, também tem essa preocupação. A gente está todo o tempo perguntando, pô, será que eu invisto meu tempo nessa ou naquela tecnologia? Né? E mesmo a gente estando já atuando, tendo bagagem e tudo mais, a gente sim, porque ninguém quer perder tempo com uma tecnologia que vai, sei lá, né, perder a relevância, não morrer, né, mas perder a relevância em curto espaço de tempo, né? Então, é uma pergunta assim que é bastante pertinente, é muito difícil de respondê-la assim, curto, tá? Ah, mas vamos tentar falar de algumas linguagens assim, né? Algumas coisas. Hoje, tá? 2020 aqui. Quando a gente fala de linguagem e tecnologia, para onde que eu olho? Assim, de modo bem simples para a gente simplificar também aqui, né? Senão a gente vai se estender bastante aqui. Mas para simplificar, onde que eu estou olhando? Eu estou até para gravar um vídeo falando só disso, inclusive, né? Tá com Legal. isso na cabeça. Você tem os clouds, os principais ali, a Azure e a AWS. E dentro desses clouds, tem o Google Cloud também, deve ter outros até que eu desconheço, mas vamos falar dos dois maiores aí, os que estão mais em voga aí, né? O pessoal tem utilizado bastante. Eu já utilizei a AWS, estou usando a Azure agora no trabalho, está sendo bastante bacana. Eles têm uns carinhas dentro deles, na AWS chamado Lambda, e na Azure é chamado Function, Azure Function. Tá? O que eles são, só para contextualizar o pessoal que não sabe, pensa, não entende, acho que é bolhufas, que desgraça é essa, né? A Lambda, ou a Azure Function, no caso lá da Azure, ela é seria um conceito de nanoserviço. É uma aplicação miúda, minúscula, pequenininha, como se fosse uma função mesmo. Eu acho que o Azure Function o nome da Azure é bem condizente, uma função mesmo, uma function. Né? Ele faz uma coisa só, uma única coisa, ele é bem pequenininho. E esses carinhas é o conceito de serverless, ou seja, sem servidor. Tá? E aí o que acontece? Quando você entra no painel da AWS ou no painel da Azure, você não pode fazer isso com qualquer linguagem. Por quê? Porque eles te disponibilizam algumas linguagens ali, algumas coisas ali. Né? Então eu focaria e responderia essa pergunta pensando nesse sentido, nesse contexto. Tá? Então, de cabeça aqui, eles têm lá Python, C Sharp, Java, Node, essas são as quatro principais, e às vezes aparece ali, eu acho que Go, sempre aparece uma intrusa ali, mas acho que as quatro principais seriam essas ali, né? Python, C Sharp, Java e Node.js, tá? São as principais. Eu devo estar esquecendo de alguma, não tem problema, qualquer coisa, é só dar uma olhada lá no serviço da AWS, quais são as runtimes para Lambda que eles disponibilizam, na Azure também, porque eu acho que essas são tecnologias que você pode estudar assim de olho fechado, tranquilo, que você vai ter mercado aí por algum tempo
pelo menos, tá? Pelo menos. Java, que seria a mais antiga, assim, que ela tá sofrendo bastante, está bastante deteriorada, né? Ela apanhou bastante, mas ainda assim, você tendo a possibilidade de usá-la no conceito de serverless, ela com certeza ainda vai ser bastante utilizada, né? Se ela não tivesse ali dentro, a gente não elencaria, mas ela está lá dentro, então acho que pode sim arriscar que é tranquilo nesse sentido, tá? Mas essa, novamente, sua pergunta é muito ampla, a gente gastaria um vídeo só para falar disso, ficar discutindo e não encerraria o assunto, né? Estou tentando ser bastante objetivo para a gente não fugir muito, eu gostaria pelo menos... Mas pensa, não é as tecnologias que eu listei, foca no que eu falei, pensa nas functions da Azure, nas lambdas da AWS, dá uma olhadinha no que eles disponibilizam de runtime ali, e o que está lá disponibilizado é o que com certeza a gente vai utilizar nos próximos anos, sem dúvida. Perfeito, muito bom. Tentando colocar isso bem em prática, que foi falado, eu sou do tempo ainda de que um cliente ele tinha um servidor na loja física dele. Então, o que o Flávio ele está comentando é que assim, hoje quando você vai atender uma empresa, digamos que você tem um software ou essa empresa ela quer gerenciar, ela não precisa ficar com a sua informação dentro dela ali físico, comprar um servidor, como a gente pode usar nomes como IBM, Dell, HP, e pagar lá uma fortuna, como até mais de 50 mil, 60 e 100, que seja. Então, assim, hoje você vai lá e coloca isso tudo em nuvem na AWS, Amazon e outras, o Google Cloud e outras opções que você tem, né? Então, dentro disso, você não vai ter que pagar 100 mil reais, mas talvez você pague 5 por mês, ou algo parecido, 5 mil, né? Dependendo do seu tamanho. E aí a gente pode usar um exemplo como o iFood, né? Que nesse tempo de pandemia, todo mundo pede iFood. E o que é que acontece? Se você tivesse um servidor físico, automaticamente, do nada, a sua aplicação, ela começasse a pedir 2 ou 3 vezes mais do funcionamento dela, você teria que migrar ele, você teria que dar um jeito, e isso iria dar uma dor de cabeça em qualquer pessoa da parte técnica. Já nesses serviços, você vai lá e configura ele para agora ter o dobro de memória, para agora ter o dobro de armazenamento e sair tudo funcionando. Então, é futuro, foco. Vamos Sim, para cloud. a próxima Cloud. pergunta, né? A nossa sexta pergunta, e foi interessante que na nossa entrevista passada, uma das coisas que o nosso Flávio Alexandre falou, o Dev Fúria, foi que a gente não deve se apegar com linguagem. Você não deve ter a sua linguagem de estimação. Você pode ter o seu cachorro de estimação e você não vai doar ele. Mas linguagem não tenha. Linguagem, hoje Isso. você pode trabalhar na empresa X, como ele falou ali, com Java, e na empresa Y com C Sharp, e Isso. na outra com Node, que é o caso dele, usando JavaScript no back, né? Ou trabalhando com Python, que JavaScript e Python foram das duas linguagens que mais cresceram, deram um boom assim no mercado, de forma assustadora, eu até diria, né? E a nossa pergunta para ele é a seguinte: Flávio Alexandre, você, eu sei que já trabalhou com PHP, você já Sim. trabalhou também com Python, e hoje Uhum. JavaScript com Node, né? No JavaScript no back-end. O Já que trabalhei com você tem Java também. com Java também, legal. Eu Então, o que também. você tem para nos falar sobre cada uma dessas linguagens? Seus pontos fortes e fracos do PHP, do Python, do Node e também do nosso amigo Java, que fez 25 anos de idade, não foi? Caraca, olha só. Tá um meninão. Tá com quase a minha idade o Java. E já trabalhei com VB6, Sim, VBA legal, e legal. ASP também. Pode incluir. ASP pura. Pode Não, incluir aí tranquilo. na nossa pergunta. É É interessante legal. uma brincadeira aí, né? Para você ver o que a programação faz. Quando o Flávio Alexandre começou, ele era cabeludo, cara, e agora tá aí. Eu já não tinha muito cabelo, cara. Quando eu era novo, eu tinha uma banda de rock, cara. Eu É, era roqueiro, eu era guitarrista. Eu era cabeludo, tinha cabelo até a cintura, acredite se quiser. os algoritmos Mas fritou aí, fritou de mas tal eu também já maneira tô, que ó. ó, tá no caminho. Eu sou você amanhã. Legal. Não, excelente pergunta, o Cris, excelente pergunta. A gente sempre pensa assim, né? Como é que depois da tecnologia que eu vou investir, né? Que eu vou investir meu tempo ali para estudar,
quais que seriam as melhores tecnologias e tal, né? Eu acho que um ponto que a gente pode começar, que eu acho que é certo, dificilmente vão discordar de mim, é o seguinte: não existe tecnologia. Vamos falar dos pontos fracos. Não existe tecnologia ruim, tá? A minha opinião. Perfeito. Existe programador ruim, existe desenvolvedor ruim, existe profissional ruim, existem empresas ruins que aplicam as tecnologias, seja qual for, de forma ruim. Tá? Das N formas ruins imagináveis que você pode imaginar, né? Então, não é culpa da linguagem. Então, você vai falar assim, a Java é verboso, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Tá, pode até ser, mas ainda assim não é culpa da linguagem. Né? Ah, Python é isso, aquilo. Pode até ser, mas não é culpa da linguagem. JavaScript com Node é isso, aquilo. Pode até ser, mas é culpa da linguagem. Da mesma forma, PHP tem esses problemas. Pode ter, com certeza tem, mas não é culpa da linguagem. Né? Então, quando a gente elenca ponto forte, ponto fraco, acho que o ponto mais fraco que a gente tem que elencar não é a tecnologia em si, mas é quem aplica a tecnologia. Essa é a minha opinião, tá? Quando a gente fala de ponto forte, ponto fraco aí. Mas vamos falar dessas três que você falou, que dá pra gente explorar bastante. Eu vou começar com o PHP, né? PHP, eu fui bastante feliz com o PHP na época, Legal. né? PHP, na época que eu comecei ali em 2008, 2009, estava pegando o PHP. Ele estava na crista da onda, né? Estava brigando com Java. Java também era muito mais forte do que era hoje. Java era terrível, assim, né? E foi bem legal aquela época. Fui bastante feliz com o PHP, bastante produtivo com o PHP. Ainda aposto nessa tecnologia pela simplicidade dela, né? Eu acho que um ponto forte do PHP é a facilidade de você programar com ela e o custo que você tem para você levantar seu sistema até colocar ele no ar. Né? A gente acabou de falar de cloud, mas antigamente, antes dos clouds, o que a gente tinha? A gente tinha um site que uma hospedagem que você podia colocar o seu site ou o seu sistema lá dentro, né? Transformar seu site num sistema. E isso era muito barato, muito prático, muito fácil de fazer. Eu acho que isso ajudou muitas empresas pequenas e, de repente, até algumas médias empresas. Né? Então, o PHP tem essa facilidade. E essa mesma facilidade de PHP é o ponto fraco dela, porque por ela ser tão fácil, a gente fez, a comunidade, todos os desenvolvedores, né, fizeram muito mau uso da tecnologia. Né? E a gente acaba culpando a tecnologia, quando na verdade a gente teria que copiar o verdadeiro culpado, na minha opinião, que é os desenvolvedores. Python, vamos falar de Python. Python é um ponto forte que... Pode mandar? É interessante quando você falou do PHP, é que o Facebook, todo mundo aí, eu acho que já teve um Facebook, eu tenho, usa o PHP, né? Então, assim, se fosse uma linguagem ruim, o Facebook não estaria funcionando aí até hoje e É. utilizando o PHP no back-end, né? Ah, Oi? um gancho que eu pego ali do que você estava falando é o seguinte também, né? Você disse que várias empresas começaram ali utilizando PHP e fizeram essa migração, né? Eu diria que cada linguagem tem o seu ponto forte dependendo do que você vai fazer. Né? Se você vai Uhum. fazer aí um site simples, você não vai precisar usar o Java, né? Você pode usar o PHP que não tem problema nenhum. Programando da maneira correta vai Uhum. estar de boa. Exato. E no Python, por exemplo, o Python, a sintaxe dele, a sintaxe, negócio de falar sintaxe, a sintaxe dele é muito elegante, ela é muito, ia dizer charmosa, mas tem ela é elegante, assim, né? Você olha e você fala, cara, que coisa linda, maravilhosa, né? Tem um ponto que eu adoro em Python, que eu amo, é que ele já vem com o Test Runner, que seria o seu executor de testes, né? O cara que faz seus testes rodarem já embutida na linguagem. Quando você instala a linguagem, o carinha já está lá, você não precisa instalar Legal. mais ferramenta nenhuma. E isso evita que você tenha um ecossistema muito grande de test runners, né? Que eu acho ruim. Era legal se tivesse um só. Né? No caso do Python, eu acho que deve ter até outros. Eu nunca explorei, eu sempre fiquei com aquele que ele tinha lá e já estava feliz. E o que eu gostava muito também em Python é que no seu próprio script você podia colocar seu código da aplicação na parte de cima e na parte de baixo ali. Tinha um carinha que eu até esqueci o nome, já faz tempo que eu não programo em Python, que você podia escrever seu teste dentro do próprio script. Né? Então dava para separar, deixar tudo meio no script só, o código, vamos dizer assim, o código da aplicação e o código de teste daquele trecho que você tinha. Eu achava isso muito bacana em Python, né? Eu gostava muito. A questão do Python, apesar dele... Manda. Isso que você está falando sobre teste é importante porque tem muitos programadores que não sabem fazer teste, né? E isso, hoje em dia, é uma questão
bem requisitada, alguém que programa já sabendo que está programando da maneira certa e fazendo algo que não vai dar retorno, né? E o Python, sobre a sintaxe dele, eu também acho muito interessante, porque se você manja de inglês, já é meio caminho andado. É muito legal, a sintaxe de Python é muito boa. E a questão do Python é que tem um grande mestre aqui no Brasil, o Luciano Ramalho, um grande mestre, tem livro dele de Python. O cara é um animal, assim, né? De Python. Ele é o grande mestre aqui, né? Eu orgulho do cara ser brasileiro, é muito bacana. Legal. E ele e a patota toda de Python vendeu muito esse peixe de que o Python é fácil para iniciar, e talvez seja mesmo, né? Não, nem quero entrar nessa questão. Mas um ponto que eles não discutiram, e aí uma crítica minha, Python é fácil para começar, mas depois do primeiro capítulo, como é que será o segundo capítulo? Será que ele é tão fácil assim? Né? Então, eu trabalhei 6 anos com Python, posso te garantir que depois do primeiro capítulo, os demais são bem complicadinhos, tem nada de fácil ali, né? E o Python também para web, eu utilizei Python para web, eu utilizei o Django como Django, framework na época, né? Django e Flask, né? Dois Isso, frameworks que usa para web. isso. E eu não achei assim, para o que eu fiz na época, porque o problema que eu estava resolvendo não foi muito adequado. Isso não quer dizer que Python não seja adequado, foi a experiência que eu tive naquele momento pontual, tá? Que isso fique bem claro aqui, né? Para outras coisas, Python vai funcionar extremamente bem, né? Mas para web, na minha visão, naquele momento que eu estava criando, trabalhando, construindo, não fez muito sentido. Mas foi uma experiência bastante bacana, assim, eu fico super feliz por ter tido uma trajetória com Python, né? Legal, né? E já O Python deu um up também muito grande na parte de análise de dados, né? Ciência de dados, Big sim, Data e tal. Ele sim, foi uma isso, linguagem LR exato, e tem sido bem utilizada, né? exatamente. Eu acho que o crescimento nos últimos anos é por conta do BI, com certeza aí, né? E o JavaScript, nossa, quem diria que o JavaScript ia chegar onde chegou, cara? Quando eu conheci JavaScript, ninguém imaginaria onde ia chegar o JavaScript. É impressionante, cara, onde o JavaScript chegou, O né? JavaScript é aquela prima do HTML, CSS lá, essa aí, que tu usa Então, juntinho ali, vai. o JavaScript é assim, quando eu aprendi JavaScript, a gente aprendia 3 coisas. Hum, Era HTML, CSS e JavaScript. Fala assim, ó, o HTML é da marcação da página, o CSS é a parte visual, o JavaScript era comportamento. Era assim que a gente aprendia na minha época, né? sim, E então ele cuidou da parte do comportamento, porque as páginas, elas, vamos dizer assim, elas tinham uma aplicação web isso. na época, elas tinham um lado muito positivo em relação às versões desktop, porque na época a briga era desktop vezes web, né? Hoje Perfeito. é web vezes mobile, né? Antigamente era desktop vezes web. Então a web ela tinha umas vantagens por ser centralizado e tudo mais, mas porém na questão de controles, de mecanismos ali da interface, ela perdia bastante para o desktop, né? Sim, Então era uma busca constante você ter uma interface rica. A gente até dizia, esse era o termo, né? As uma rich interação, interface. né? Uma Que a gente interação tem com o usuário, né? isso, o que a gente tem hoje com mais facilidade. Antigamente era complicado. No mundo de Internet Explorer 6 e Firefox era complicadíssimo, né? Então evoluiu bastante. O JavaScript é legal, assim, no todo. Hoje, a fraqueza do JavaScript, do Node, que é o runtime, eu acho que a questão do ecossistema ficou muito grande. Tem muita gente em cima, né? E toda vez que você tem uma tecnologia, uma ferramenta na qual todo mundo bota os olhares sobre ela, ela acaba perdendo muito de qualidade no sentido geral. Né? Quanto o JavaScript é interessante citar algo, né? Que você pega lá a gente estava falando do Python, framework do Exato. Python. É Django e Flask. Pode ter mais um Isso. aí, mas é isso. Agora, framework JavaScript, aí começa a fila. É, é React, é Vixe. Angular, é Vue, é Next, e vai, né? E não para. Então, Sempre é foi como, assim. como foi falado, né? Quando a linguagem ela ganha uma marca, Uhum. ah, usa isso, ela meio que começa a expandir, né? E vai em vários caminhos, né? É, e aí ela acaba sendo complicada em todos os sentidos, né? Não só para quem está começando, mas para os profissionais, para as próprias empresas, né? Porque essa questão que a gente fala assim, eu profissional, qual a tecnologia que eu vou investir meu tempo aqui, né? Não é só uma questão de iniciante, não é só questão de sênior que nem eu comentei para vocês, mas é a questão das empresas também. As empresas também se perguntam, né? Qual tecnologia que a gente vai investir aqui para que a gente tenha aí um bom tempo dela no investimento que a gente vai fazer, né?
Então, eu acho que o ecossistema do JavaScript hoje ele é muito grande, muito extenso, né? Ele não precisava ser do tamanho que ele é hoje. É a minha opinião. É isso. O interessante também do JavaScript listado é que hoje em dia ele teve uma aposta muito grande porque, um exemplo prático, né? Quando você, eu vou focar em JavaScript, eu acho que fazendo um, uma jogadinha aí que o pessoal conhece, né? A Rocket City, o Diego e o Mike lá, também vamos JavaScript que tu faz tudo com uma coisa só, né? E querendo ou não, é uma verdade, né? É uma verdade. Por quê? Porque você Sim. aprende a linguagem e automaticamente você vai usando ela no front, JavaScript com interação com o usuário no front, no back Node, e se você pular um pouquinho mais, claro, você vai trabalhar um framework lá, o React e tal, e pulando um pouquinho mais, você cai lá no React Native, que é mobile, é JavaScript também, né? Como base, né? Muda algumas coisas, mas é com base. Então você consegue ter uma stack Coesa. com uma linguagem base, né? Digamos assim. Uma só. Isso. Agora já se você escolher outras tecnologias, talvez você tenha que mesclar essa questão de linguagem e aí talvez a curva de aprendizado ela seja um pouquinho maior. Maior. Porém, como o Flávio mencionou, hoje a stack do JavaScript ela não é pequena, ela é ampla. Vai aprender Sempre foi. bem, fazendo bem feito Angular, vai aprender React, vai aprender Vue e você vai ver o tempo que você vai ficar para ser bom em uma dessas tecnologias. Né? A proposta do pessoal da Rocket City é muito boa, eu gosto muito da proposta educacional deles, eu acho muito positiva. Eu estou para fazer um vídeo falar só dessas propostas, porque a gente tem a Rocket City, tem a Tribe, Legal. a gente tem um cara que é mais antiga, que eu já cheguei até a fazer um vídeo dele, esqueci o nome dele, muito conhecido, que ele chama os meninos de gafanhoto. Ah, meu pequeno gafanhoto. O Guanabara. Gustavo Guanabara. Isso. Ele tem uma proposta também muito interessante. Legal, né? Eu queria fazer um vídeo, eu vou fazer um vídeo falando só dessas propostas que são alternativas à academia que a gente tem, na faculdade, mais tradicional. Então, eu acho muito interessante. Mas, de fato, quando você acaba tendo alguém, como se destaca, por exemplo, no caso da Rocket City, que ele pega uma stack e leva aquilo para frente, você vai ter o uso, né? Aquilo que o pessoal já sabe, né? E o pessoal acaba menos convergindo para aquilo, né? Mas se você for olhar para o passado, isso que eu acho importante. Se a gente olhar para trás, a gente já teve esses movimentos, né? Um cara que era bem marcante era o Suíça com o AngularJS. Hoje é o Diego Fernandes da Rocket City. Hoje ele era o Suíça com o AngularJS. O Suíça surfou na mesma onda, né? Todo mundo fez AngularJS, né? Eu acho que o AngularJS, inclusive, ele teve até mais... Posso estar enganado, tá? Mas, assim, pelo menos o bafafá era muito maior do que o próprio React na época, né? Então, é legal a gente olhar para um pouquinho historicamente, assim. O AngularJS até hoje opera nas grandes empresas, cara. É uma tecnologia, claro, vamos ser sinceros, eu acho que já está no seu limite, mas ainda tem gente operando porque tem sistema legado, logo tem que dar manutenção, tem que continuar funcionando e tudo mais, né? E lembrando que essas grandes operações utilizavam e utilizam ainda o Java, então o Java com o AngularJS era um casalzinho ali, né? Bem casado. Você citou o Suíça, talvez nesse tempo atual algumas pessoas também conhecem a professora Loiane também, que ela tem um canal. Loiane, tem vários, a gente acaba sempre cometendo o pecado de esquecer um ou outro, tem vários. Tem o pessoal da Lura, da DevMedia, tem que mais, Coursera, não lembro. Tem uma galera que a gente acaba sempre esquecendo aqui de incluir, tem muita gente que muito legal. E podemos pular para a próxima, Flávio? Vamos lá, então, né? Sétima pergunta aí. E essa pergunta é bem interessante, que é algo pessoal e que acaba respondendo uma indagação de muita gente, né? A gente aqui não terceiriza decisão, você tem que se decidir, você tem que ir atrás e correr, mas a gente ajuda, né? E é isso que o Flávio faz quando a pessoa comenta lá nos vídeos dele e ele vai lá e faz um vídeo para responder. Isso é muito bacana. Então, a sétima pergunta é o seguinte: estou estudando programação. Quais os maiores desafios do dia a dia do seu trabalho e que eu vou encontrar no meu quando eu estiver trabalhando com programação? Então, é a pergunta de um estudante que quer saber a realidade dele daqui um tempo futuro, né?
Isso é muito legal você ter perguntado isso daí. Eu quero abordar esse tema também em vídeos futuros aí, porque o que acontece? A gente sempre olha para a tecnologia, porque a gente vai aprender para os bits e bytes, né, para ferramenta, para framework, como a gente estava falando, tá? E a gente nunca olha para as pessoas. Tá? E na minha opinião, acho que o maior desafio são as pessoas, não é tanto a tecnologia, porque a tecnologia em si está lá esperando você utilizar ela. Bem ou mal, ela está te esperando você ir lá e utilizar ela, né? Então, acho que o maior desafio são as pessoas. É os clientes, é os colegas de trabalho, é seu chefe, é seus subordinados, é sua equipe, quando sua equipe é boa, quando sua equipe é positiva, quando ela é negativa. Eu acho que tudo isso é o maior desafio. Porque, às vezes, fazer software não é um bicho, não é um negócio de outro mundo. Não é fazer um foguete da NASA, não é nada. O pessoal tem esse misticismo, né? Achar que software é coisa de gente muito cabeça e tal. Sim, a gente tem um perfil bastante aplicado de pessoas, um perfil meio nerd mesmo, né? Que perde o final de semana estudando e tudo mais. Beleza. Mas você não precisa ser um QI muito elevado para fazer software, tá? Você precisa ter mais vontade, né? Mais dedicação, sangue correndo nas vezes. E aí, quer dizer, para fazer o software não é tão difícil assim, tá? Mas para você enfrentar o ecossistema, essa eu acho que é a parte mais complicada. Então, penso eu que o maior desafio não é técnico, o maior desafio são as pessoas. Essa é a parte mais desafiante, esse é o meu modo de ver, tá? Muito legal. Isso que o Flávio acabou de falar, da Fúria aí, tem duas coisas que é usada hoje como meio que um código, né? No falar. Tem Uhum. pessoas que vê assim, o que é isso? Hard skill, né? Que é o conhecimento Ah, técnico sim, que você tem, isso, e o soft isso. skill, que é a questão, a pegada mais pessoal, como você lidar com os problemas, com as pessoas, como você se sai. Não adianta nada o cara ser bom com programação e ele vai lá trabalhar e ele diz assim, não, não, eu não quero ficar aqui com um monte de gente, eu quero ficar lá no canto, lá só programando. Isso Uhum. poderia existir, pôde, né, existir há uns 25 anos atrás, talvez, mas É, hoje não rola mais dessa forma, cara. não, Hoje não. você tem que interagir, você tem que conversar, você tem que fazer as coisas com a equipe, né? Por isso Uhum. que realmente é uma empresa trazendo soluções. Outra questão interessante é que muitas vezes aquele cara que o cara manja, o hard skill dele é bem pegado, pesado, o cara é robusto, mas ele é muito técnico a ponto de dele achar que todo mundo tem a capacidade que ele tem. Então ele monta um software lá e ele acha que todo mundo vai descobrir as funções que tem. E não, cara, tem que ser o mais simples possível. Para aquela pessoa que É, tem um conhecimento básico de informática, ele vê aquele botãozinho, ele vê aqueles cliques que ele tem que fazer, tudo sendo muito didático, né? E hoje, exato. tanto é que hoje tem vagas que anteriormente não existiam, né? Como design de interface, né? Essas coisas assim que você vê UX. o lidar com o usuário, né? E fazer ele interagir com o seu software. É, muito bom, Cristian. Antes de você ir para a próxima, né, isso que você comentou, é bem importante, sim. É bem complicado. O pessoal fica muito. É aquele ponto, né? A gente volta na questão de olhar só para o bits e bytes e não olhar para essa parte mais pessoal. Tá? Esse é o ponto da questão, esse é o cerne. É isso mesmo. Tanto é que hoje tem sido pedido, né, algumas vagas que o cara lá ele tem que ser um full stack, né? Tem que trabalhar nas Uhum. duas áreas e aí ele tem que ter o conhecimento das duas coisas e fazer o barco andar, né? Esse é um ponto legal. Sempre foi full stack. Hum, Depois é que separaram a coisa, né? legal. Hoje você tem essa divisão, tá? Eu prefiro ser o full stack, eu prefiro o mundo de full stack do que você separar. Hoje eu estou atuando, uma coisa interessante, eu estou atuando só com back-end. Eu atuei outras épocas só com back-end, né? Eu nunca atuei só com front. Então, eu tenho a consciência que eu sou mais forte no back-end. Mas eu já cheguei a atuar bastante tempo com front-end e atuando sempre como full stack, porque quando eu Legal. comecei lá atrás, 12 anos atrás, não tinha essa distinção. Né? Você tinha o papel do back-end, mas o papel do front-end não estava bem definido. Talvez até pelo número de tecnologias do UX, como você comentou, talvez fez essa distinção. Né? Para algumas empresas maiores, onde você tem um número maior de profissional, você tem que deixar a coisa mais bem definida. Né? Para eles é mais interessante, mas não é via de regra, não. E é interessante, uma coisa que é muito bacana, que eu gosto de olhar para trás, que isso é o mais bacana. Era full stack,
de repente você parou e agora está virando full stack novamente. Eu acho esse movimento Sim. de ida e volta muito interessante, é muito louco isso, né? Porque você acha que a vida é linear, ela vai sempre numa direção, e na verdade não, ela vai e volta. Era full stack, antigamente era normal, natural, e de repente você parou, front-end, back-end, cada um pro seu quadrado, e agora está voltando de novo, até o mesmo movimento. É Legal, bem show. interessante isso. Isso que o Flávio falou é interessante, porque quando você olha para trás, você vai ter várias coisas que você vai identificando e você acaba descobrindo, né? Então, uma forma de você aprender também é olhando para trás, vendo o que aconteceu, né? E essa fala dele é bem interessante, muito legal. Isso. Seguindo então para a próxima aí. Sou estudante de programação. Quando eu posso me candidatar a uma vaga? Essa é boa, cara. Essa é boa. É, Sou estudante de programação, estou vendo as vagas. Quando que eu posso me candidatar? Porque assim, ah, a gente tem umas coisas em mente, tipo, ah, vamos colocar algo meio vai, polêmico, mas que é legal. tá. É. Mas é prático. Eu Eu gosto de aprendi, polêmica. é, eu aprendi a dirigir. Hum. Eu não tinha nem idade para ter uma carteira. Então eu já Eu sabia, também, né? não. Então eu já sabia. Então quando eu fui, no meu tempo aqui, fica em off aí, pessoal, mas quando eu fui, Não conta pra ninguém. Não vou não conta colocar no pra YouTube, ninguém, mas não conta pra ninguém. quando eu fui fazer lá os meus testes, tal, o instrutor veio e ele disse, "Não, e aí? Não, já peguei, saí dirigindo, e ele disse, cara, tu já sabe, então nem precisa Isso. fazer essas 30 aulas que tem aí, Não. tá de boa. E eu nem fiz as 30 aulas, eu dirigi 2, 3 vezes com o carro lá e Uhum. fui fazer o teste posteriormente, passar pelas aulas teóricas e tudo mais. Uhum. E aí uma pessoa hoje, ela tem esse critério de ver aqueles requisitos e aquelas coisas, ele diz assim, vou me candidatar quando eu saber essas coisas aqui. Só que, meu amigo, tô com 33. Tu vai saber o que tem nos requisitos, eu acho, quando tu tiver com 40, daqui uns 6, 7 anos, que já mudou tudo. Ainda E, mais essa. Ainda então mais tem essa. essa deixa aí, né? Eu sou Ah, estudante de programação, quando posso me candidatar? O que você fala aí, Flávio excelente Alexandre? pergunta. Excelente pergunta, Cristian. Excelente pergunta, cara. Tem várias coisas para falar e eu acho bastante importante, tá? É assim, primeiro, tem uma coisa que sempre martela na minha cabeça aqui e eu acho que é bem positivo para vocês. Assim, você não pode avançar quando todos os sinais, tipo, você não pode apenas avançar quando todos os sinais estiverem verdes. Tá? Às vezes ele dá um amarelinho, você pode dar uma avançada, e quando é vermelho também você pode dar uma avançadinha. Não vamos pensar no trânsito, vamos pensar na nossa vida. Que no trânsito é só quando tiver verde ali, mas na nossa vida vamos pensar. Acho que entendedores entenderão o que eu falei aqui, né? Essa ideia não é minha, essa frase não é minha, mas acho que é um bom pensamento, é um pensamento muito positivo. Eu quero dizer o seguinte: você não vai, que nem você acabou de falar. Se eu for esperar ter todos os requisitos, eu vou falar um negócio que talvez desanime, mas não é para desanimar, tá? Eu estou com 2 anos de carreira, às vezes eu olho vagas que eu não chego em todos os requisitos ali, tá? Não chego, não chego. Só por isso eu vou deixar de candidatar, mas nem que a vaca tussa. Eu vou me candidatar, tá? Agora, respondendo essa pergunta, quando é que eu posso me candidatar a vaga se eu estou começando a estudar agora? Na minha opinião, o mais rápido possível. Tá? O mais rápido possível. Porque esse é outro ponto também que eu quero discutir num vídeo próximo aí, que é assim, a sua formação na área de tecnologia, ela depende de você começar a trabalhar. Tá? Esse é um pensamento meu, tá? Muito meu. Ela depende, a sua formação ela depende. Então não adianta você fazer só faculdade, não adianta você fazer só curso da web, aí, Rocket City, Tribe e companhia, não adianta nem não tem mais. Não tem, tá? Você tá me ouvindo bem? Ficou um pouquinho baixinho. Meu microfone às vezes ele dá uma falhada. Vou chegar um pouco mais perto. Melhorou? De vez em quando ele dá uma rateada aqui. Então eu estava falando, não adianta você se matar de estudar em casa. Tá? Não adianta, não adianta. Você tem que entrar para o mercado de trabalho. Quando você começar... É meio... como é que a gente fala? Que tem dois lados assim, né? É um viés, né? Sim, Pô, para começar a trabalhar eu preciso estudar, mas você está falando que eu preciso começar a trabalhar para aprender as coisas. Porque é no dia a dia, é utilizando que você vai absorver de fato as coisas que você está aprendendo. Senão você vai ficar só aqui, só estudando, é muito teoria, teórico, né? teoria, teoria, teoria. E mesmo a prática que a gente tem no nosso tempo livre, tudo, por mais que a gente se esforce, é um tempo pequeno, né? Então você vai ter estrada rodada, você vai ter assim mão na massa mesmo quando você começar a trabalhar, quando você botar as coisas no vamos ver, no se vira nos 30 ali, aí é que você vai aprender de fato, você entendeu? Então a pergunta, quando é que eu posso me candidatar à vaga? Cara,
não deixe todos os faróis ficarem verdes, não espera, não. Manda bala, vai. Você vai entrar, não vai ter o que pediram na vaga? Sim, mas aí você conversa você vai passar, você conversa com o entrevistador, bate um papo, já vai aprendendo. Nossa, vai aprendendo na entrevista. Quantas vezes eu não aprendi na entrevista? Até hoje, quando eu faço a entrevista, eu aproveito para aprender coisas que eu não sei. Cada entrevista que eu faço é um aprendizado que eu levo. Então, eu estou com 2 anos de carreira de tecnologia fora antes, né? Então, é sempre um aprendizado constante nessa parte, nessa questão de mercado de trabalho, tá? De fazer entrevistas e tudo mais. Então, quanto antes você puder se candidatar às vagas, vá, mesmo não tendo todos os requisitos, vá no sentido de aprender primeiro, né? E com isso você vai ganhando uma confiança até que chegue o seu momento, né? Essa é uma boa pergunta. Quem sabe a gente faz um vídeo falando só desse ponto aí, que é um ponto bastante interessante. Eu tenho uma visão bastante particular disso daí, né? Legal, muito bom. Uma questão importante também mencionada pelo Flávio é o seguinte, é que muitas vezes quando uma empresa está pedindo o programador, quem faz o requisito é a pessoa do RH. E aí ela não manja muito disso. Aí o que ela vai fazer? Vai lá e bota assim, programador Java. Aí tem uma lista, um negócio que ela pegou lá da internet, e ela pegou aquilo ali e ela bota lá na vaga. E aí, JavaScript, cara, Java virou JavaScript. Java, Esse é clássico. e aí, cara, imagina, a gente estava comentando aqui sobre o JavaScript. Aí vai lá, uma pessoa bota lá requisitos para ser um bom programador JavaScript. Aí começa lá. Frameworks, Angular, React, Vue, Next, e vai. Como que você vai saber tudo isso sendo iniciante, cara? Você não sabe, talvez, a linguagem pura, você agora que tá, entendeu? A vanilla ali, né? E aí vai saber tudo aquilo ali, mas é um requisito que a pessoa da RH pegou. E muitas vezes você sabendo ali a linguagem, saiba a linguagem, né? Vai estudar, cara, se vira aí. Você já tá meio caminho andado, entendeu? E vai um cara lá e olha o teu perfil, soft skill, o cara se deu bem, falou bem na entrevista, se portou bem, é um cara educado, um cara que gosta de trabalhar em equipe, olha e diz assim, cara, esse cara aí vai dar fruto, vamos apostar nele. E deu certo, entendeu? E no futuro, talvez você chegue àqueles requisitos, entendeu? Mas de início, você tem que tentar entrar, e isso é as tentativas, né? É o cara que tirou a carteira de motorista, voltando ao que eu falei, e daí tem uma vaga agora de motorista. Cara, ele já tem carteira, manda brasa, mano. O restante ali das coisas ele vai aprendendo na viagem, né? Exato, estar habilitado, né, para desenvolver, né? Você precisa ter confiança. É importante você sentir confiança em falar, pô, eu vou dar conta do recado, né? Porque o pessoal também tem um ponto, só sem querer se me alongar muito aqui, Cristian, mas tem um ponto que o pessoal acha assim, o sênior, ele atua diferente, ele pensa diferente de um júnior. Você quer saber? Eu me sinto, muitas vezes um júnior, muitas vezes um pleno, sabe? Eu me coloco sempre como alguém que está começando. Porque se você cai na besteira de você, pô, já sei bastante, já sei muito na nossa área, cara, isso é suicídio, você entendeu? Então, a gente está sempre pensando assim, eu atuo hoje como sênior da mesma forma que eu atuava quando eu comecei. Pô, eu tenho um problema, eu vou atrás dele, eu não sei, eu vou atrás dele, vou estudar, vou olhar, vou me dedicar, produzo alguma coisa dentro do meu horário de trabalho, acabou no meu horário de trabalho, no meu horário de folga, eu vou lá estudar aquilo que eu estava usando no horário de trabalho, primeiro aprofundar nos conceitos, entender melhor como é que ele funciona. E essa atitude que eu tenho hoje como sênior é a mesma que eu tinha quando eu era júnior. Então, qual que é a diferença? A diferença é que eu já tenho uma bagagem, já sou rodado. Experiência, né? Mas, acumulei. Mas a atitude perante ao desafio de desenvolver software é a mesma. Perfeito. Eu acho que uma pegada legal do sênior, talvez hoje em empresas, seja a responsabilidade maior que ele tem, né? Mas a questão de estudar, de correr atrás, tem que ser a mesma, né? Não pode mudar, né? Quando a gente mudar nisso, eu acho que perdeu o sentido da tecnologia, né? Exato. E vamos pular então para a próxima aí. A gente falou, né, da vaga, e várias empresas têm colocado vagas, né? E a gente vê nesse período de pandemia uma loucura, muitas vagas na área de tecnologia. E aí vem a pergunta: o que as empresas procuram em um profissional iniciante? Tá lá as vagas,
júnior, vamos colocar júnior. E o que é uma procura num júnior? É interessante porque o Flávio já trabalhou em uma empresa de RH também, né? Sim, eu atuei 10 anos numa Legal. consultoria em recursos humanos. Eu fazia parte de tecnologia, obviamente, lá, né? E eu não atuava nada em RH. Eu atuava na parte de tecnologia, eu era responsável pela área de tecnologia. E só que nesse meio tempo eu contratei muitas pessoas iniciantes, contratei estagiário, contratei júnior, contratei pleno, contratei sênior. Eu só não contratei especialista, mas os plenos que eu já contratei nos projetos recentes, pô, os caras eram muito bons, né? Os caras Legal. eram gente boa e muito bom também. Então, é assim, é uma pergunta bastante aberta, tá? Dificilmente a gente vai aquela coisa, né? Iniciar o assunto. Eu vou colocar a minha visão, né? O meu pensamento, como é que eu olho para essa questão. Mas, assim, e veja, Cristian, porque assim, ó, você fala assim, pô, o que eu, iniciante, posso oferecer para a empresa, né, que está procurando? Mas pensa, põe assim na posição da empresa, como é que ela vai selecionar entre 10, 100, não importa o número de candidatos, aquele mais adequado para o cargo, tá? E que é tudo uma questão de aderência, tá, ao cargo. E quando eu falo isso, a gente tem que pensar nas empresas e nas culturas de cada empresa. Então, quando você fala assim, eu estou pronto para o mercado de trabalho, isso é muito relativo, isso é muito aberto, isso é muito subjetivo. De repente, você deu match com determinada empresa, com determinada cultura, com determinado momento. Tá? A empresa também quer dar match com você. O selecionador ele não está lá para te desqualificar, para tirar você, para te eliminar. Não, ele está lá investigando se você dá match com aquela vaga, se você está entrando junto, tá casando de fato com aquele cargo, né? Então, o que eu buscava numa pessoa iniciante? Porque eu sabia que a parte técnica ele não tinha muito. Né? Então, o que eu buscava? Né? Sabendo que o estagiário, por exemplo, ele não tem bagagem nenhuma, nem era para ter, né? Ele vai ter quase zero conhecimento ali, né? Ele vai ter um pouco ali da faculdade. O que a gente procura da parte técnica? A gente fica de olho se ele deu um passo a mais. Né? Não é exigência, mas se o cara chega com alguma coisinha a mais, pô, Um é bem melhor, diferencial já. né? É um É um diferencial. diferencial, né? Não precisa ser nada específico, não precisa ser nada de extraordinário, não precisa ser um software pronto, não precisa ser nada fora do normal, como muitas empresas pedem, né? Mas a gente procura, assim, alguma coisinha que fala, putz, esse cara se focou em algo interessante, mano. LinkedIn e GitHub seria um diferencial, Dev Fury? Não é diferencial, é o feijão com arroz, é o mínimo Tem que necessário, né? ter. Então, Tem quem que não tem ter, já pelo amor de Deus. já está eliminado Cria, da entrevista lá. Isso aí eu nem olho o currículo. e o GitHub com o seu nome bonitinho, né? Porque o pessoal faz GitHub com nickname, né? Com nome Sim. assim maluco. Não, bota o seu nome, porque o GitHub é uma diversão, a gente se diverte lá como programadores, mas é um lugar igual o LinkedIn. Você não vai colocar seu nome, né, qualquer. O nome que você coloca no Facebook, nas redes sociais, é diferente do que você coloca no LinkedIn. O LinkedIn é um ambiente mais formal. O GitHub também. Então, coloca o seu GitHub, seu nickname lá, o seu nome correto, porque ele faz parte do seu currículo, ele é um complemento do seu currículo. Tá? E olha que interessante, pessoal. Para quem não conhece, eu acho que todo mundo deveria conhecer, mas às vezes fica alguma dúvida de como funciona, né? O LinkedIn, ela, digamos assim, é uma rede social para vagas de emprego. As empresas têm lá o seu cadastro, colocam vagas e procuram profissionais. Então, se você tiver um LinkedIn, coloca lá o seu perfil certinho, onde você já trabalhou, atuou, quais as áreas, quais tecnologias você conhece, e pode chegar um recrutador lá te chamando. Ei, eu vi aí, gostei do teu perfil, como acontece com o Flávio Alexandre aí, ele já mostrou em um vídeo. Se você quiser ver, vai ali no canal, procura que tem. E o GitHub é uma galeria mostrando o que você já fez, né? Então, se você está estudando, cara, fez algum projeto, joga lá no GitHub, linka ele, que isso aí é comum para um programador e as empresas vão ver que tu está estudando e tu está colocando em prática isso que tu está obtendo conhecimento e logo a chance de você ser contratado ela é muito alta, né? Se você fazer os deveres de casa aí de forma correta. Ô, Cristian, deixa eu comentar uma questão do LinkedIn que é importante. Tem empresas que não, elas não dão muita importância para o LinkedIn. Eu trabalhei numa empresa, o meu chefe falava, não adianta, LinkedIn não, desculpa, GitHub. 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 Meu chefe falava, não adianta olhar o GitHub do cara.
tá? Então, vamos lá. É claro que o GitHub não vai te dar com precisão o conhecimento da pessoa, né? Ele não vai te dar com precisão, tá? Porque o GitHub da pessoa pode estar em qualquer estado, né? Pode estar, inclusive, num estado diferente do conhecimento dela, né? Tanto para cima quanto para baixo, tudo bem. Mas ele é uma prévia. Então, eu, por exemplo, eu adoro ver o LinkedIn, o GitHub. Eu adoro ver o GitHub Quando eu pego o currículo e vejo o GitHub, eu vou contratar alguém da área de tecnologia. A primeira coisa que eu olho no currículo é o GitHub. Eu olho sempre o GitHub antes de olhar currículo. Eu Legal. aqui, tá? Eu sempre olho o GitHub. Mesmo que ele não fala muita coisa e tal, eu olho o GitHub. E eu não procuro coisas fora do normais lá, não. Tá? Eu procuro coisas simples. Eu procuro se a apresentação do cara está adequada, se os repositórios dele tá bem limpinho ali, está tudo bem organizado, se tem alguma coisa que ele destacou. São coisas, não é os bits e bytes, novamente. São coisas mais pontuais, às vezes diferente dos bits e bytes. Puxando o gancho aí, pessoal, GitHub, eu não conheço muito bem o GitHub. No canal tem uma playlist lá no DevFuria Ah, de um sim. curso de GitHub, então você vai Isso. conhecer. Tá fazendo um projetinho aí de qualquer coisa simples, cara, joga lá no GitHub, vê ali a playlist do canal e você vai ter um cursinho de como as coisas funcionam no GitHub e tá bem detalhado ali, né? Obrigado, Christian. Tem uma bem lembrado, tem uma playlist. Ela é bem badalada, inclusive o pessoal curte, porque eu queria um repositório que o pessoal pode usar. Fala, meu, entra aqui à vontade, bagunça, erra, porque seu objetivo aqui é errar. E os caras Legal. se sentem à vontade, o pessoal entra e interage bastante. E um ponto no GitHub é o seguinte: não adianta só colocar o repositório lá. Cuidado com o que você coloca lá. Não é o que você coloca, mas é o formato que você coloca as coisas lá. Você jogue qualquer coisa no GitHub, mas jogue ela de forma bem limpinha, vamos assim dizer, bem organizadinha, dá um carinho especial, porque depende do que você joga no GitHub, pode te queimar também. Então, a dica. Essa dica é bastante importante porque você vai mandar uma carta para alguém, né? E aí É, você escreve lá a carta toda borrada, exato, suja, exato. e a É isso pessoa não aí. vai gostar quando receber dessa forma, né? É, Então, pessoal, tinha mais uma pergunta aqui, mas vai ficar para a próxima porque o vídeo já está ficando longo. quantas faltas, ô, Christian? Falta Faltam uma, quais? falta Uma uma. só? Ah, vamos É, terminar ela. é, Vamos terminar? O que você vai longe, acha? hein? Vai longe. Vai longe? Então tá bom, vamos deixar para a próxima, então. Quer Essa dar um spoiler da Vou dar um pergunta para o spoiler, vou dar um pessoal? Dá um spoiler. spoiler aí, Olha a vai lá. pergunta que interessante. Vai. Qual a diferença de um júnior, pleno e sênior? E quando você se sentiu que chegou a ser um pleno e ser um sênior? Não Essa vai dar para pergunta responder. ela é bem engajada, né? Você vai contar da sua história, dos passos que você deu, Isso. como que você ficou 10 anos nessa empresa e talvez ali teve um processo de upgrade na carreira, né? Então, Legal. é uma pergunta que fica para a próxima. Pessoal, Show. eu quero agradecer aqui ao Flávio Alexandre, o senhor Deve Fúria. Cara, brigadão. Que A é gente isso, Christian. conversar, trocar essa É, ideia. eu que tenho que te agradecer, cara. Essa ideia é muito importante porque tem várias pessoas iniciando na programação, na tecnologia, eles ficam se perguntando para onde que eu vou, cara? Qual o caminho que eu vou percorrer? E quando a gente acha um canal que o cara se propõe a responder as perguntas que são colocadas lá, pô, tem o meu like, né, cara? Seguindo lá, e já Tamo faz um junto. bom tempo. Para quem não sabe, o Flávio ele tinha um projeto, ele tinha um cursinho de Python com TDD, né, com Isso. É a teste, lógica de programação aliada a lógico. teste unitário. Exatamente, Isso. muito legal. Ele E tá, ele tá guardadinho ali porque eu preciso dar uma ele vai revisitada atualizar nele. e para o Preciso... futuro vai ter Isso, aí. Para o futuro vai ter. isso. A gente Então, pode falar nele no próximo vídeo, se for legal. o caso. Então, essa é uma questão bem legal, bem trabalhada. Ele respondendo as perguntas do vídeo, viu essa necessidade, foi lá e fez um cursinho para a galera. Cara, impressionante. Foi 0,800. O próximo não vai ser o Flávio Alexandre. Sabe por Ah, quê, cara? sim, sim. Porque quando é de graça o pessoal não dá valor. Então vai ter um valor ali Exato, exato. Tem que simbólico, ter. mas Sim, sim, pelo menos para sim. o Bem lembrado, pessoal, Cristian, bem pessoal lembrado. Foi terminar, né? 06, isso mesmo. Bem lembrado, boa, Cristian. E para a galera Show. aí, a gente deixa um abraço para o pessoal que está acompanhando e foco nos estudos, porque o dev tem que ter fúria. É isso aí, é nóis, tamo junto. Valeu, pessoal. Show. Um abraço. É.